E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre as mudanças para a temporada 2026 dos carros da Fórmula 1. E aqui comigo está hoje a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, vocês a mais um episódio do BBcast. Saiu aí o regulamento, né? O pessoal já começou a se degladiar nas redes sociais. Vai melhorar a categoria? Não vai melhorar a categoria? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que vem por aí, né? E, obviamente, vamos deixar aí no ar que no final do mês tem mais surpresas, porque é quando o regulamento de fato vai chegar, né? E aí a gente vai ter já mais algumas mudanças. Exatamente. Bom, e vocês aí pela chamada do BBcast já devem ter visto que hoje temos um convidado mais que especial, nosso síndico da UEC, nosso querido Sérgio Milani. Bem-vindo, Milani. Opa, obrigado, Rubens, Débora, alô, galera do Boletim Paddock do BBcast. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Não tinha pessoa melhor pra gente falar sobre isso, porque olha, o Milani... Eu vi que... Tinha, mas não aceitou o convite. Mas não aceitou o convite. Então, você tá de bobeira aí, bora. Maldade. A gente chamou o Tomazinho, mas ele não quis. Pois é, né? Ele tinha um chá marcado já. Né? Aquela pessoa da FIA que escuta os nossos podcasts e rouba as nossas ideias, não pode comparecer. Não, porque assim, eu gosto do Milani que quando sai alguma coisa assim de regulamento, as coisas, a primeira coisa que ele fala é: espera um pouquinho, não é bem assim, calma, gente. Ele já antecipa que, tipo, calma, torcedores, né, Milani? Exatamente. Porque a gente até aqui, né, a gente tá resenhando um pouquinho antes de começar a gravação, né, e agora trazendo aqui, como quem acompanha a Fórmula 1 sabe da grande, do cabo de guerra, né, que é a questão de fechar de regulamento. Aí você sempre escuta, né, esse regulamento foi feito para a equipe X, esse regulamento foi feito de acordo com a equipe tal, equipe Y deu dinheiro, agora acertou, tá tudo direitinho, agora vai dar tudo certo. E é aquela coisa, né? Corrida não se vence só na pista, né? A parte política é muito importante, ainda mais numa categoria como é a Fórmula 1, que a gente tem que lembrar que é uma categoria de engenharia. Né? Todo mundo fala, mas piloto não. A gente tem que lembrar que, antes de tudo, Fórmula 1 é uma categoria de engenharia. Ou seja, como é que você tem um regulamento, é um campeonato para saber quem é que faz o melhor carro dentro daquele regulamento, seguindo o regulamento técnico e o regulamento esportivo. Né? Então, os pilotos estão ali, tudo bem, é importante, acaba aparecendo mais, só que a gente tem que lembrar disso, até porque da onde sai o dinheiro, né, de premiação para os times? É justamente com base na premiação dos construtores. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar isso, que é um campeonato de engenharia. Então, principalmente quando você está falando de regulamento técnico, é muito detalhe. E ainda quando você tem a oportunidade de ver o calhamaço, né, de material que é gerado na FIA, você vai pegar. Outro dia eu estava até vendo isso. Você vai vendo. Alguém também postou isso, né? Pessoa que também acompanha bastante o automobilismo, a evolução dos livros de regulamento técnico da Fórmula 1. Se você for pegar hoje, acho que, se grosseiramente lá, se eu for pegar o desse ano, a gente está falando fatalmente lá de mais de 100 páginas, a gente está falando fora os anexos, a gente está falando a gente está falando de 150 páginas, ou seja, é muita coisa, é um material muito grande, e é o que eu brinco que a gente tem uma linguagem própria, né, que é o FIA 6, que não é inglês nem francês, é o FIA 6, que tem umas coisas que são praticamente um dialeto próprio, que você tem que entender que ele praticamente é segue aquela linha da piada do Caetano, né? Olha, é isso aqui, ou não. Né? Então tem muito detalhe aí, tem muita coisa, e a gente tem que lembrar que hoje o que surgiu, como a Débora falou, não foi o regulamento, foram as linhas gerais do regulamento, mas o regulamento em si só vai vir no final do mês. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser discutida aí, a gente vai ver muita discussão ainda em relação a isso. A ideia é mesmo hoje a gente pontuar, né, o que trouxe hoje FIA, e também pegar alguns pontos que a galera já está falando, que nem a gente vai começar falando aqui da questão dos motores,
que muda para 2026, né? Eles focando mais na sustentabilidade, mais a utilização do motor elétrico, redução do tamanho do motor a combustão, né? A retirada do MGU-H, que para mim já ajuda bastante, porque primeiro que eu acho que desses últimos 6 anos que a gente grava aqui, eu acho que eu fazia tempo que eu não pronunciava nenhum dos MGU que passou, porque parecia que tinha se tornado meio que obsoletos, a gente não tinha tanta relevância quando se discutia performance dentro da pista. E aí, né, Débora, só para poder pontuar, a gente vai ter a questão dos fornecedores, né? Que vai ser a pobre Alpine, que continue sozinha, né? Coitada, forever alone, até que alguém decida compartilhar com ela o motor. A Audi, Ferrari, que vai ter ali uma ou duas clientes. A Honda, que também deve permanecer sozinha com a Aston Martin, né? Imagina o casamento Honda e Fernando Alonso, né? De Pitwing. Puto, o Alonso vai pegar outra mudança de regulamento com a Honda, né? Olha, fortes emoções, hein? Olha, teremos fortes emoções. O entretenimento estará garantido. Vai ser sensacional. Mercedes, que para mim é uma das boas apostas junto com a Ferrari, questão de desenvolvimento do motor, eu acho que vai ser as duas que realmente vai despontar. E a Red Bull Powertrains Ford, né? Ford Chevette, não, já ia falar besteira. Ford Del Rey, para mim vai ser um Ford Del Rey isso daí, porque Chevette é o Cadillac, né? Que depois a gente comenta sobre. Exatamente. Mas, Débora, tem até a questão da Ford que o pessoal já comentou aí, que até o Verstappen já tá meio com pulga atrás da orelha, que o pessoal já tá falando que o motor lá não tá bonitinho, né? Tá bem esfumaçante. A gente estava até conversando aqui no off, né, do que está acontecendo aí na Fórmula 1. É que assim, a gente está vendo quando veio essa implementação do novo regulamento, aquela coisa da Fórmula 1 falando, é a nova era, porque vai ter novos motores na categoria, eles apostaram numa ideia, né, de ir para um motor ali em que eles utilizassem um combustível mais sustentável. A Fórmula 1 está naquela coisa de seguir o mesmo da maioria das empresas, né, que estão envolvidas com automobilismo, mas que também não, quer de se tornar zero carbono, né, carbono neutro até 2030. A Fórmula 1 não tem como usar um motor completamente elétrico, porque tem a Fórmula E, que já é uma categoria elétrica, e tem ali uma forma de se blindar para que ninguém utilize os motores elétricos, né? Então a Fórmula 1 está vendo uma mudança no mundo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas de certa forma a Fórmula 1, conforme foi passando os anos, ela se distanciou um pouco de jogar a tecnologia que a gente via nas corridas para o que para a cidade, né? E a gente está tendo um grande problema porque falam que o mundo é do carro elétrico. Mas a gente sabe que não é, porque ainda tem muito carro a combustão que você não pode simplesmente fazer isso virar uma sucata, né? Virar um lixo. Então a Fórmula 1 veio com essa ideia do combustível sustentável para poder melhorar aí a questão da emissão de carbono. E por que eu estou dando toda essa volta? Porque vai mudar muita coisa dentro do motor, né? A gente tem a eliminação do MGU-H, é isso? Eu confundo o H com o K, gente, desculpa. Se preocupa não, você não é a única, fica tranquilo. Até os engenheiros da Alpine confundem peça. Os engenheiros da Alpine confundem onde é que fica a frente do carro. Acho que assim, o que é isso? O problema deles é muito maior do que o meu. Mas essa tecnologia ela é muito cara e, de certa forma, muito ultrapassada, porque não tem como você jogar isso para os carros de rua, que ia se tornar algo sustentável. Então, a Fórmula 1 falou, bom, também tá caro para a gente, para os fornecedores de motores continuar utilizando essa tecnologia, a gente vai dispensar isso, vamos focar em um motor 50% elétrico, 50% a combustão, reduz um pouco da potência do a combustão e sobe um pouco do que é o elétrico, para a gente poder ter uma regeneração de energia, uma eficiência. Só que nos bastidores, né, o pessoal está fazendo já a pesquisa dos motores para 2026 e o negócio não está indo muito bem, né? Eles já estão vendo quebras, problemas de, tipo, não ter uma durabilidade como deveria ter, problema com peça. E aí já tá dando uma dor de cabeça pro pessoal, né? Tanto que a gente viu quando a Fórmula 1 fez o alarde de fazer essa mudança do regulamento do motor, de tentar convidar mais fornecedores de motor, mas aí uma galera viu que estava sendo discutido na categoria e falou, então, eles estão mudando, mas não muito, porque eles estão mudando para poder
de certa forma, quem já está na categoria tem um benefício de já ter tido pesquisa, de já ter feito esse motor dar uma girada, porque já tem a tecnologia do motor anterior. E para quem está entrando novo, que não está trabalhando com isso, é uma coisa muito grandiosa, né? Tipo, você vai ter que começar um projeto basicamente do zero. E aí a gente já está vendo o pessoal se descabelar, né? A gente tem que pensar também que a gente tem que ver com muita calma tudo, porque é normal. A gente está partindo, tudo bem, você está, entre aspas, partindo do projeto do zero, sim e não. Né? Porque basicamente é assim, você está usando as novas regras, elas usam basicamente a mesma arquitetura dos motores atuais, né? Basicamente a mesma arquitetura. Só a grande alteração tá bom, você agora não tem mais o MGUH para poder recuperar a energia do turbo, que você também não era, ele também servia para recuperar energia, que é até uma das coisas também porque o motor também perdeu um pouco do barulho, mas também, como é que dizer, para o próprio turbo. Você também tem por esse aspecto aí. Ele pegava energia para compensar a demora, né, do funcionamento do turbo, né, o chamado turbo lag, né, que a gente via muito isso na Fórmula 1 lá nos anos 80, que você via uma das grandes dificuldades dos pilotos na época era controlar justamente para, como é que dizer, porque aí a potência do turbo entrava logo de uma vez, né, era aquele coice. Então, era muito... Então, isso também é outro problema que as equipes têm que fazer, né? Como é que vai gerir isso? Porque você também tem uma limitação de uso de tecnologia para isso. Sem contar o uso do combustível, né? O combustível sintético, sustentável, aí também está uma discussão em relação a isso. Mas o que está pegando muito hoje, então, voltando, você tem esse processo de desenvolvimento. Aí você vai estourar mesmo, você vai quebrar, para isso mesmo. Porque por mais hoje que você tenha um projeto computacional, você tenha simulador, uma coisa é quando você está ali projetando, você consegue ver algumas coisas, mas você não consegue simular tudo, né? Você não consegue simular tudo. Mas você tem um problema muito sério aí, porque basicamente tudo bem, ainda boa parte da potência vai ser gerada pelo motor a combustão, ainda vai ser maioria. Porém, essa recuperação de energia ficou muito mais complicada, porque você só tem a recuperação da freada, aí também essa discussão de como também recuperar essa energia e de como essa energia vai entrar, porque nominalmente é tal coisa, você técnica pelo planejamento, você vai continuar tendo 1.000 cavalos, só que essa parte de energia vai entrar de uma outra forma diferente, e eles ainda fizeram lá um esquema lá, que é o projeto hoje, que tá bom, quanto mais você pisar, menos você vai recuperar energia. Né? A ideia é que você recupere energia, justamente que você use, me corrija até se eu estiver errado, mas pelo que eu estou lembrando é isso. Quanto mais você pisar, menos você vai usar energia. A ideia é que você use mais energia elétrica no final, em baixa velocidade, para depois sim você entrar a combustão. Então você tem uma mudança aí de paradigma, mas que a gente tem que lembrar que, como bem o Rubens falou e como quem está pedindo isso são as montadoras. As montadoras é que pediram isso, né? Então, por exemplo, quando você teve lá o híbrido lá atrás em 2014, foi um pedido das montadoras. Né? Quando você teve, então, agora com essa alteração também de pedido de reação, foi pedido das montadoras. Então, assim, você fica refém disso. Né? Tanto e agora já está se falando uma ideia já de um motor novo para 2030. Volta em um V8, gasolina. Mas a ideia que se tem, só que até tem uma fala do Domenicali nesse sentido, que distorceram, porque em nenhum momento ele só falou o seguinte: olha, a gente está procurando para 2030, talvez, quem sabe, coisas, motores mais barulhentos. Só que aí já começar, não, é a volta dos V8, não sei o que tal. Até poderia voltar. Porque se você hoje tem o combustível sustentável, o sintético, que em tese não tem nenhuma, quer dizer, em tese não vai poluir tanto,
E não tem limitação de usar nos motores, né? Exatamente. Então, você, em tese, você poderia voltar até com V8 aspirado, por exemplo. Nada impediria. Até só vou te cortar rapidinho, Milani, que a gente tem que lembrar quem é fã do Vettel, né, e viu ele andando com os carros que ele tem, participando de Goodwood, essas coisas. Ele é um dos caras que está promovendo muito essa questão do combustível sustentável. E ele está tentando provar que esses carros antigos andariam normalmente, né? Tipo, óbvio, com a adequação que é necessária, né? Mas conseguiriam andar com combustível sustentável. Então, em tese, não teria problema do tipo de motor que a Fórmula 1 utilizaria, né? Mas tem que ver o que eles querem e o que as montadoras também conseguem fazer, né? Exatamente, você tem então essas querências aí. Porque aí, se você também for disputar o que o público quer, aí talvez você vai começar essa coisa, esse tiroteio. Ah, eu quero o V8, ah, eu quero o V10, ah, eu quero, né? Eu quero daqui a pouco um motor movido a cuspe e a reator nuclear. Com capacitor de fluxo. Isso, entendeu? Você começa a viajar aqui. Mas é uma escolha que a Fórmula 1 vai ter que fazer para o futuro, porque, como bem falou, até 2029, se eu não estou enganado, peraí, são 25 anos, então 2039, a Fórmula E tem exclusividade de ser categoria, como é que diz, de ser categoria 100% elétrica. Então a Fórmula 1 está começando a ir por um caminho que é o seguinte, tá bom, eu uso elétrico também, mas eu vou para uma questão do hibridismo. Está muito claro que a FIA, pelo menos para mim, tá? A FIA está começando também a ir numa linha de desenvolvimento seguinte, olha, tá bom, eu tenho a Fórmula E indo pela elétrica, a Fórmula 1 desenvolvendo aqui essa parte de hibridismo, né? Você trabalhando combustíveis alternativos ou sintéticos, e o EC abraçando o hidrogênio. Então você tem 3 categorias muito grandes aí, as principais categorias da FIA, indo com 3 vertentes diferentes de combustível. Né? Então, como é que dizer? Isso aqui é um troço ainda que assim, acho que pelo menos eu não vi muita gente se acordando para isso. Ou seja, para tentar essa relevância do automobilismo, principalmente do esporte a motor, como desenvolvimento de tecnologia, no momento também que as próprias montadoras dizem, muita gente diz, olha, o elétrico é solução, é uma parte da solução. Né? Porque talvez assim, para você talvez para um caminhão o sistema elétrico não seja interessante, para avião não seja interessante, mas para outras coisas então, você pode usar o hidrogênio, você pode tentar mesmo manter os próprios motores a combustão, porque então você tem muitas opções. Então é uma coisa que pelo menos eu não vi ninguém ainda desenvolvendo essa linha, que você tem os 3 principais campeonatos da FIA hoje desenvolvendo 3 vertentes de, como é que dizer, pelo menos, ou implementando ou planejando implementar 3 versões diferentes aí de combustível para o, como é que dizer, para o esporte a motor. E também a gente vê que hoje está sendo muito discutido da onde vem a energia, né, de ambas as categorias. Da Fórmula 1, a gente vê a questão deles discutindo da onde vem o combustível que é utilizado, porque tem o problema de ser combustível fóssil. Então vem essa coisa do combustível sustentável, o sintético, enfim. E na Fórmula E mesmo, a questão do recarregamento dos carros, hoje a gente já vê uma briga de como que é o descarte de bateria, como que é a produção desse tipo de bateria, da onde vem os recursos para a produção desse elemento, porque ele pode ter uma durabilidade, mas da onde isso está vindo, e também da própria forma de recarregar aquela bateria, né? Porque a gente sabe que nem todos os países têm uma energia que vem de uma fonte limpa para você utilizar. Então, nem toda a cadeia é limpa das categorias. Então, tem todas essas coisas sendo discutidas, assim, tipo, o que a gente faz e o que a gente está também apresentando para o mundo como inovação ou como possibilidade para os próximos anos. Mas é muito legal a gente ver, tipo, pelo menos assim, as 3 principais categorias que tem chancela da FIA tá investindo cada uma em uma tecnologia. Porque aí a gente também tem como ver um leque de opções e ter uma ideia do que vai funcionar para o futuro mesmo, né? De talvez o que uma categoria vai acabar copiando da outra. Sim,
Sim, e essa coisa de você validar o esporte a motor como desenvolvimento como laboratório avançado de soluções. Que é essa também a grande discussão de montadora. Por que também a Fórmula 1 fez essa mudança também? Para se cacifar junto às grandes marcas para como viabilidade de desenvolvimento de produto. Né? Por exemplo, aí essa coisa, a gente volta ao MGUH. Ele é uma coisa do caramba, mas assim, a aplicação dele é muito pequena. Agora, o trem que tá me pegando referente à questão dos motores é uma pergunta até que vem da Esther, que a gente pegou, né? Decidimos fazer a pauta aqui do BBcast, a gente jogou lá no grupo de apoiadores o pessoal mandar perguntas. Aí, como foi corrido, uma galerinha mandou a pergunta, uma delas é da Esther e pergunta justamente da Cadillac, né? E a pergunta dela é bem interessante, que eu vou anexar um item junto. Que ela fala que a Fórmula 1 terá um número recorde de fornecedores de motores em 2026. O contexto da regra é um fator que ajuda ou dificulta a entrada da Andretti na Fórmula 1 com a Cadillac. E aí, Milani, vale lembrar que a Cadillac está inscrita para fornecer motores a partir de 2028, ou seja, praticamente faltando 3 anos para se mudar a regra dos motores. Então ela vai demorar para entrar e quando entrar já está para acabar essa regra. Então, assim. Se entrar acionada a Andretti. Andretti. Então, Exatamente. mais uma vez, a gente vê uma lambancinha também da Fórmula 1 nesse quesito. Né? Convida uma montadora e fala: não, vem para cá, mas ó, você tem que entrar com a Andretti. A Andretti a gente aprova, mas as equipes não querem. Não, você quer entrar? Tudo bem, estamos super aí, entendeu? Não, essa confusão aí foi sensacional, porque a Fórmula 1 também chegou. Não, você pode entrar, tá? Esquece a Andretti, entra aí, entendeu? Bota teu motor para correr sozinho. Ai, gente. Mas respondendo a pergunta da André, da Andretti, ó. Se o Andretti tivesse mandado a pergunta para cá, teria sido interessante. Da Esther, cara, eu vou ser sincero, eu acho que essa regra não tá ajudando em nada, a Andretti nem vai ajudar. Eu acho que vai trazer mais prejuízo, mais dor de cabeça, tanto para ela como para a Cadillac, que vão desenvolver algo que talvez nem chegue a ir para a pista, né? Não, exatamente, né? Ainda mais nessa vertente aí de você ter uma possível mudança de regulamento para 2030. Para que adianta eu começar a gastar dinheiro agora? Então, a gente está falando aí que uma nova montadora, para entrar na Fórmula 1, ela teria gastaria coisa de uns ela começaria a gastar coisa de uns 120 milhões por ano. Aí você vai botando aí, você vai, como eu estava até falando isso numa própria coluna. Como é que tu vai explicar agora para uma montadora que está gastando estudo de dinheiro, dependendo, já gastou lá quase $500 milhão para desenvolver um motor, chegar, olha, o que você gastou não joga no lixo. Joga no lixo, vai servir para nada. Você pega, como é o caso de uma General Motors, que já está lá gastando dinheiro e até a gente agora voltando. Alguns programas deles foram cortados por conta do programa da Fórmula 1, um projeto que nem mal começou. Né? Então, não tem nada para ajudar aí. Infelizmente, aí é aquela coisa que aí a gente volta a falar aí, que volta a falar aí, aquela coisa de forçar a barra, que eles querem forçar a barra como é que dizer, depende, para que eles comprem alguma equipe. Né? Aí numa dessa, todo mundo fala Alpine, aí nessa, justamente sai uma fala lá do CEO da Renault dizendo: nós não vamos vender, nós estamos recebendo ofertas de todos os lados, mas não venderemos a equipe. Fica difícil. Mas, e hoje porque você montar toda uma estrutura disso aí é muito pesado. Então não compensa você partir do zero. Quer dizer, até compensa, mas desde que você tenha um puta de um comprometimento. Porque não adianta nada você gastar justamente. Você vai montar uma senhora estrutura para daqui a 2, 3 anos, tá bom, não quero mais brincar. Fica difícil. Muito. A gente passou por uma fase com os motores congelados, que, assim, já deu uma dor de cabeça, porque a própria Alpine começou a ficar defasada comparado com o restante do grid, mesmo tendo esse congelamento, né? Sim, embora, né, Débora, desculpa te interromper, não, mas esse regulamento, né, esse é o bacana desse regulamento novo, é que é o seguinte, ele é um pouquinho menos amarrado, porque ele ainda permite o seguinte, se você fez um motor que não foi tão bom, a gente te dá uma liberdade de você desenvolver. Vamos supor, como era o caso agora, sei lá, da Alpine, a gente está falando da Alpine aí. A Alpine fez um motor, não, tá bom, a gente vai chegar a uma conclusão aqui. Você pode gastar, você vai poder desenvolver o teu motor para poder chegar próximo dos demais. A gente viu aqui, não tá bom, você pode. Então vai ter uma liberdade um pouquinho maior para desenvolvimento, né, para não amarrar tanto.
os motores, mas mesmo assim você ainda tem uma senhora amarração, porque os motores vão ficar, pelo menos o que está valendo hoje, os motores vão ficar um pouquinho menos congelados do que são hoje. Até mesmo porque para tentar compensar um pouco esse ninho de gato que eles inventaram para essa sequência aí de 2026, 2030. E eu acho que o grande problema, né, também é que a gente tem vários fornecedores de motor, mas muito para o desenvolvimento do motor é você ter cliente. Então, tipo, a Alpine, se ela não tem um cliente, ela não tem como comparar com outro carro o desempenho do motor dela e se ela está indo por um lado correto de desenvolvimento, digamos assim. Enquanto Ferrari, Mercedes, hoje em dia tem mais equipes usando seus motores, mas em 2026 também vai ter novamente aquele jogo de quem vai usar um motor de quem, né? Aí teria uma confiabilidade um pouco maior no que a Mercedes e a Ferrari apresentam, mas aí também, dependendo das trocas, a gente vai ver de novo aquela novela. Esperem, aquele terror de carro quebrando, abandonando, problema de motor, que é algo que nesse último ano aí, a gente tá, esses 2 últimos anos pelo menos, a gente tá vendo bem menos isso acontecer, mesmo da forma como tá. Mas tem tudo pra gente ter de novo quebras, assim. O pessoal tomando punição e ficando, tipo, 50 posições do grid atrás, porque teve que trocar tudo. Calma, velho. E o mais legal, até o pessoal tá percebendo que a gente estendeu bastante a questão dos motores, que o motor, assim, foi o que até atrasou bastante, assim, muitas dessas... do que foi revelado hoje pela FIA, né? Porque ficou discutindo, reduz o tamanho do motor, mas reduz o tamanho do motor, vai influenciar no assoalho, vai influenciar na carroceria. E, Débora, foi uma coisa que mexeu muito, né? Reduziu o motor, mas vai fazer com que a carroceria tenha que se moldar mais a ele, né? Mais próximo a ele, que é uma coisa que você tentou me explicar, e aí minha cabeça, que é meio avoada, enquanto que você ficava me explicando, eu ficava mostrando um pato dançando, batendo pratos ao mesmo tempo, porque a Fórmula 1 também já quer uma carroceria que não se quebre, que nem uma casca de ovo para fazer um ovo frito, igual foi o carro do Grosjean, né? Então ela quer que a estrutura chegue quase até o motor, abraçando ali a parte do tanque de combustível. E tudo isso está gerando um transtorno que vai aplicar para as equipes, porque mais carroceria é mais peso, mas daí tem a regra de diminuição do peso. Então, assim, tá uma loucura esse ponto. Falou para o começo do episódio, é que a gente sabe que muita coisa ainda vai mudar, porque vai ter o cabo de guerra das equipes. Carro de guerra também. Cabo de guerra também. Vai ter o carro de guerra e o cabo de guerra. Das equipes brigando pela questão do peso, né? Porque hoje a gente tem esse peso mínimo, né? Que foi liberado nesse novo regulamento, que foi apresentado, é que 222 quilos são do carro piloto, né? E mais 46 quilos de pneu. Mas a gente ainda tá naquele embate, porque o desenvolvimento do carro ainda tem os itens de segurança. Eles mudaram ali, falaram, a gente está reduzindo o carro entre eixos, diminuindo um pouco a frente, não sei o quê. A gente vai querer um carro um pouco menor. Mas a gente sabe que essa mudança não é de um carro que vai ficar, tipo, digamos assim, vou tentar, para vocês que estão escutando o podcast, tipo, é o carro da Fórmula 1, não vai virar o carro da Fórmula E em tamanho, sabe? A perda é muito pequena, tipo, é quase insignificante. Os carros ainda vão ser grandes, mas é aquela tentativa de fazer uma estética um pouco melhorzinha ali, para poder agradar o público, para poder tentar melhorar em uma ou outra corrida, mas infelizmente, tipo, o que a Fórmula 1 vende não é o que a gente vai ver na prática. E tem mais o detalhe, que conforme esses carros forem nascendo, equipes forem desenvolvendo seus conceitos, cada uma vai ter a sua forma de lidar com os materiais que são usados, a filosofia que eles vão implementar no carro, de acordo com o que eles vão ler ali no regulamento. Então esse carro vai mudar muito. E aí a gente vai chegar quase na mesma coisa que aconteceu em 2022, pelo menos ao meu ver, não sei se o Milani concorda com isso, mas a gente vai chegar naquele mesmo embate de, tipo, a equipes passando do peso do carro
e aí a pintura de novo sendo impactada, eles tentando tirar o que pode do carro para poder melhorar um pouco e emagrecer esse carro, brigando Piloto com a sem FIA, água, né, na corrida. piloto sem água, né? Aí falam, mas o carro vai estar um pouco mais leve por causa desse motor, não vai precisar daquele tanque de combustível tão grande, mas aí você também precisa reforçar o carro, porque você tem que evitar rachaduras em batidas, evitar separações ali, conforme é o tipo de batida. Então, tem muita coisa que vai ser discutida mesmo. Tipo, por mais que eles falem, a gente vai fornecer carros mais ágeis. Cara, não vai ser aquela coisa a gente ainda vai ter problemas, sabe? Não é. Eles estão apresentando pra gente uma peneira que ela tem vários furos e vários problemas ainda. É que é muito bonito você vender que a categoria vai ser competitiva. Sim. Não, tem muita ponta solta ainda, porque a gente também não sabe ainda, por exemplo, até onde vai ser a liberdade dos técnicos. Exatamente, a gente vai ver agora a mesma discussão que a gente viu com o regulamento de 22, que era uma coisa, o regulamento de 22, ele realmente, ele é o mais restritivo da história da Fórmula 1. Mas mesmo assim a gente está vendo o que os técnicos estão fazendo. Né? Aí como é que a gente fala que é uma luta inglória, que você pega 40 técnicos da FIA, né, que decidem isso, que vão tomando conta disso, aí você chega mesmo a própria Haas, que é a que tem menos gente, que pega tudo da Ferrari, faz lá né, compra muita coisa da Ferrari e às vezes faz um copia-cola, só ela tem lá 300 caboclos para tomar conta da parte no mínimo, né, 300 pessoas no gabinete técnico, ou seja, 10 vezes mais. Então, uma luta muito inglória da FIA para tentar segurar isso, mas a gente não sabe. Hoje, o máximo que eles disseram lá, como é que nessas linhas gerais, dizendo, olha, algumas coisas serão prescritivas, ou seja, principalmente ali na região das rodas dianteiras, eles falaram, olha, vão ter partes aqui que vão ser prescritivas, ou seja, todo mundo vai ser obrigado a seguir o que está no regulamento. Não adianta inventar. Se disser que, olha, tem que botar uma plaquinha, uma medalhinha de Santo Antônio e outra de São Cristóvão ali a 35 centímetros do retrovisor, vai ter que colocar. Entendeu? Então, não importa ali, vai ter que fazer isso. Ainda ele chega assim, a medalhinha tem que ter X, não sei quanto, começa uma série de coisas. A gente não sabe ainda, então vai ter muita também variação aí, a gente não sabe então, quais são as áreas que eles vão ter liberdade de criar, e sempre lembrando, que a gente, exatamente como a Débora colocou, vai ter muita alteração, porque a gente, quem acompanha vai lembrar justamente, ali em 21, quando começou a aparecer o show car, né, que em princípio, essas aqui são as linhas gerais do regulamento novo. E a gente viu que depois os carros foram saindo, tá bom, assim, o conceito era aquele, mas a interpretação foi sendo diferente, né? Então a gente vai ver uma coisa muito semelhante. O que a gente viu desse lançamento da FIA, com essas linhas gerais, está vendo o seguinte, o carro em princípio vai ser esse aqui, o conceito vai ser esse, mas a gente vai ver muita solução diferente disso aí, vai ver muita solução diferente. Meio que assim, esse aqui é a base, né? Então é meio que aquela coisa do copia, mas não faz igual. Vai ser mais ou menos essa base aí. Né? Então, essa é a grande pergunta que a gente vai ter. Onde é que os técnicos vão ter liberdade de mexer? Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? A gente vai estar vendo agora, está tudo bonitinho, o carro está liso, daqui a pouco vai ser aquele festival de aleta. Festival de aleta, festival de, como é que dizer, festival de coisa enviesada, justamente para você tentar gerar mais pressão aerodinâmica. Então, agora, o movimento que eles fazem tá bom, nós vamos fazer para o carro, que tem uma situação interessante, que tá bom, carro mais leve, beleza, um carro ligeiramente menor e mais estreito, mais trabalho em relação à parte aerodinâmica, como é que dizer, você reduzir arrasto, mas mesmo assim você vai ter um carro, inicialmente um carro mais lento do que nós temos hoje. Nós vamos ter carro mais lento do que isso. Então, assim, ainda tem muita interrogação para ser respondida. Por um lado, assim, o direcionamento que a Fórmula 1 está fazendo vai em uma coisa bacana que atende em parte o que o público quer, mas não vai ser tudo que o público quer. É aquela coisa, você quer isso, tá bom, eu vou te dar um pouquinho disso aqui. Porque se a gente for pegar, é aquela coisa de ver o copo meio cheio, né? O atual regulamento ele está permitindo que a Fórmula 1 esteja de uma forma que ela nunca esteve tão próxima.
É essa a grande coisa, assim, a gente está vendo exatamente isso. Tira atualmente, tudo bem, tira o Verstappen, você tem um campeonato, você tem briga, né? Que o problema, entre aspas, é que você tem essa dupla RB20 Verstappen, que ali um veste o outro, que é quase só dá para parar na bala, praticamente, né? Só está dando para parar na bala ou em alguma circunstância muito específica. Mas você vê que ali tá todo mundo junto, você tem corrida assim, ou seja, assim, a receita você não pode dizer que está toda errada, porque a gente teve, né, ao longo desses campeonatos o seguinte, a diferença do pelotão diminuiu, o pelotão anda mais próximo, só que o problema é que para o espetáculo você tem que ver outras situações aí que esse carro talvez ainda não abrace. E aí vem que é um ponto aí que a gente vai colocar, que é justamente do DRS 2.0, né? Que a gente tem que falar sobre isso, né, precisamos falar sobre o DRS 2.0, porque essa coisa, oba, o DRS acabou. Não, ele não acabou. Ele é 2.0 mesmo. Ele é um 2.0. É isso que eu não tô aguentando, assim, vendo a coisa da galera falando, porra, o DRS acabou. Não, ele não acabou, meu povo. Só mudou de nome, cara. Ele só mudou de nome e piorou. Ele mudou de nome e piorou. Eu preferia que tivesse muito do DRS então, em nome. Então já vamos entrar na questão da DRS. A gente tem a pergunta do Felipe Silva, do calendário da F1. O calendário da F1 que é muito interessante. Todo dia, às 16h20, ele libera os melhores horários da Fórmula 1, do F1, tô brincando. Mas ele pergunta, né? Querendo o fim do DRS, vamos ter 2? Sim, meu caro amigo, vamos ter 2 DRS. Eu vou ser sincero, eu não entendi patavina nenhuma de como essa porcaria vai funcionar, vai adiantar alguma coisa, porque assim, até hoje o Fábio Campos, que era um cara que estava sumido no meu Twitter, brotou lá falando, vai ser o fim, vai acabar, espero que acabe, não sei o quê. Eu tuitei já falando, meu filho, não vai acabar. Porque aqueles frames de imagem que a FIA tinha lançado, você já via aquele bracinho que levanta o DRS lá na imagem, eu falei, vixe. Aí, de repente, na hora que eu vi o pessoal explicando, não, vai fim do DRS, mas vai ter uma asa móvel atrás e na frente. Débora do céu, explica esse trem que o bagulho tá doido. Não, é meio que o seguinte, ele acabou como nós conhecemos hoje. É como uma borboleta, era uma largata, agora virou uma borboleta. Isso. É por aí, definiste bem. É aquela coisa, pegar assim, vamos descontinuar um produto e vamos relançá-lo de outra forma, é isso aí. Era Sprite, agora virou H2O, é isso. Exatamente, por aí. Só mudou o rótulo da embalagem. Era a União Soviética, virou a Rússia, mesma coisa, gente. Quase isso. Então, o que a Fórmula 1 está propondo é basicamente isso, ela sempre essa coisa de velocidade, ela sempre disse, não, queremos acabar com o DRS. Vamos acabar com o DRS. O regulamento novo vai acabar com o DRS. Não acabou com o DRS. Agora disseram já coisa. Não, vamos estabelecer novas formas de. Isso é bonito. Aerodinâmica ativa. Isso é bacana. Aerodinâmica ativa, que é justamente essa coisa de você usar métodos, né, para tentar para modificar o comportamento aerodinâmico dos carros, porque por regulamento você não pode ter nenhuma peça móvel no carro que influencie a aerodinâmica, com exceção do DRS. Aí agora você vai ter, além da asa traseira, você agora vai ter. É isso que é bonito, né? Eu fico imaginando, deve ter uma galera lá que fica pensando na sala, lá, assim, pô, o que a gente pode fazer para. Aí inventaram agora o X-Mode. Olha que bacana, o modo X, que basicamente o que você vai ser? Em áreas determinadas da pista, principalmente em retas, você vai poder acionar esse modo X, ou X-Mode, que é justamente tanto o carro que ataca quanto o carro que vai estar na frente vai poder, né, ligar, vai abrir ali a asa, tanto na frente quanto para trás, para reduzir, né, o arrasto e fazer a ultrapassagem. Só que, aí isso aqui é bacana, aí não satisfeito, o que a Fórmula 1 vai fazer? O quê? Me inventa como é que agora que eles usam, agora dizer também, o modo override. Nossa. Bacana, modo override. Que basicamente é o quê? Você pode chamar aí, sei lá, de modo de ataque, push não to pode pass. chamar de push to pass. Não pode chamar de push to pass. Não pode chamar. Mas assim, é basicamente a mesma coisa. Aí você vai ter lá parte de uma potência gerada na energia,
da recuperação de energia que você vai poder usar para fazer a ultrapassagem. Ou seja, antes você tinha que abrir uma asa para fazer a ultrapassagem, agora você tem que abrir duas asas e ainda, se quiser, o botãozinho do botão, o modo mágico lá para poder fazer uma ultrapassagem. Olha que bacana. E depois, o que vai acontecer? Quando você freia, a asa fecha e você tem o Z-Mode. Olha que beleza. Cara, realmente eu quero trocar ideia com o Domenicali, cara. Porque o Milani não terminou, mas o Z-Mode é para poder ser usado nas curvas, para você ter mais velocidade nas curvas. Então, eles criaram, tipo, todo um sistema para você usar em toda a pista. Tipo, sai da reta, vai na curva, aciona um negócio ali para você ter um pouco mais de velocidade. Aí vai para a próxima reta, mas aciona o que eles não querem chamar de DRS para reta. Ai, gente, é muito bonito, assim, né? Tá ficando bem interessante essa competição de... Na verdade, eles já poderiam começar a chamar de turbo já, né? Tipo, um negócio de Need for Speed, um negócio assim. Eu já tô até viajando aqui na... Hoje foi um dia que eu fiquei pensando um pouco sobre os novos gráficos da Fórmula 1. Nossa! Nossa, que vai ter tipo um locutor que vai ficar embananado, que... Meu Deus. Vão pensando aí, galera. Pula. Na divulgação do mapa da pista. A Amazon que lute. Nas áreas de X-Mode e Z-Mode e também da utilização desse push-to-pass, né? Que a Fórmula 1 nunca chama assim. Mas também tem um detalhe, que esse negócio de push-to-pass aí vai impactar em outra coisa, que é na questão da regeneração de energia. Porque se o cara não tiver com a bateria bem regenerada para poder fazer a utilização disso, né, durante a corrida, porque em teoria, pelo que a gente entendeu, né, esse botão você também utilizaria ele abaixo de 1 segundo, que é o que acontece no DRS hoje em dia. Então o cara entra abaixo de 1 segundo, aperta o botãozinho ali para poder fazer a ultrapassagem e tá todo mundo usando o X-Mode e o Z-Mode. É essa a configuração. Só que se o cara não tem a bateria, ele não consegue fazer a ultrapassagem. Então também tem esse trabalho de fazer a regeneração de energia, que volta lá naquele negócio que a gente estava falando no motor. Como que a categoria está tentando lidar com o sistema de regeneração de energia, que é essa parte do motor elétrico, né, trabalhando com motor a combustão, como eles vão fazer esse trabalho. Então, eles jogaram na mesa o que eles querem, e aí eles estão, tipo assim, se virem para poder tentar entregar alguma coisa pra gente, porque nem a gente tá entendendo o que a gente criou para vocês, entendeu? É basicamente isso. Quase isso, exatamente. Mas é muito, assim, é muito tenso, assim, a gente vai entendendo, assim, vai vendo, assim, que tem umas horas que tá dando a impressão que acho que nem eles sabem ainda direito. Tá dando a impressão disso. Nem eles sabem ainda direito muito o que vai ser, como é que não vai ser, porque tá muito, tem muita dúvida ainda. E acho que assim, aquela coisa assim, tá lembrando, assim, aí que também já detona um pouco meus cabelinhos brancos aqui, é quando tinha os mais novos, felizmente, não pegaram essa época, mas quando o Brasil tinha inflação alta, aí você, tá bom, plano econômico. Aí você ia lá, aquela ministrada toda, secretário, não sei o que, para tentar explicar você via ali, tinha hora que os caras não sabiam o que estavam falando, estavam no automático ali, nem eles acreditavam no que eles estavam falando. Tem umas horas que parece que é isso, esse novo regulamento. Que, repito, é uma coisa, como é que dizer, são várias coisas interessantes, mas que vão para um caminho interessante, mas que não vão resolver o que a Fórmula 1 quer, que é trazer, manter, né, o pelotão próximo, né, e você ter uma maior variação né, você ter briga, você ter uma maior disputa pela vitória, né, é mais ou menos isso, porque tem um ponto também aí que acaba vendo aí que talvez essa nova forma, uma das coisas que estava verificando também, que vai facilitar um pouco a situação de desenvolvimento para as equipes. Porque como você vai ter muita coisa ali, principalmente a parte aerodinâmica, principalmente ali na frente, por conta dessa asa aberta, você também não vai poder ficar fazendo tantos tipos de asa. Então, basicamente, a gente deve ver as equipes vindo para o seguinte, eu vou ter um pacote para pista de baixa, para pista média e para pista de alta velocidade. A gente deve ver basicamente assim, acho que talvez a equipe com 3 pacotes assim e vamos que vamos.
que hoje a gente já vê um pouco isso, mas nem tanto, porque aí a gente vai vendo aquelas variações, né? Aí, tá bom, agora eu trago para essa pista aqui uma valetazinha aqui, uma viradinha aqui e tal, você tem sempre uma variaçãozinha. Talvez com isso, com esse regulamento em princípio, você vai ter basicamente esses 3 pacotes aí e você se vira. E, ô Milani, esse lance da asa dianteira ser móvel, eu fico Uhum. pensando, cara, imagina a questão até da briga que vai ser desenvolvimento de suspensão dianteira, né? Porque dependendo da movimentação da asa ali, o fluxo de ar pode resvalar ali na suspensão e acabar assim, não tendo efeito nenhum. Não, vai resvalar, não tenha dúvida disso. Porque, assim, é um dos pontos que a gente tem que falar. Eles estão querendo mudar um pouco o desenvolvimento do carro para como é que mudar o formato de como o carro, o fluxo do ar passa pelo carro. Hoje, quer dizer, já não é hoje, mas eles já tentaram fazer isso nesse regulamento. Mas eles que eu chamo que é o efeito outwash, né, que é jogar o ar para fora do carro. Né, o objetivo já era no regulamento anterior, nesse eles tentaram dar uma cortada, mas voltou com força. As equipes eles tentam fazer o máximo de jogar o ar para fora do carro, né? Aí tudo bem, bacana, para desempenho, show de bola, mas para turbulência é uma porcaria. Você aumenta a turbulência, você aumenta o ar sujo, com isso você não consegue fazer com que os carros andem próximos. O que a FIA, a Fórmula 1, estão tentando fazer com esse novo desenvolvimento? É jogar, que até também por conta essa asa móvel dianteira facilita, é você jogar o ar para o meio do carro, ou seja, mais para dentro do carro, que é o chamado inwash. Ou seja, o fluxo de ar ele vai circular mais ali justamente nos braços da suspensão, naquela área na frente da entrada de ar da lateral, mais ou menos mais ali naquela área, e ainda tendo um aspecto que a gente não pode deixar de ignorar, que é basicamente a redução do papel do efeito solo como é que dizer, nesse novo conceito. Porque o que vai acontecer hoje, né? A gente viu aí várias vezes, você tem aquela parte você olhando o carro do fundo, né? Fundo do carro, de cima, você tem aquela parte do meio onde vai a prancha, né? E você tem basicamente 2 túneis ali que você justamente ali onde o ar passa que você gera para o ar passar com mais velocidade e a diferença de velocidade por baixo do carro e por cima faz o carro ficar mais próximo do chão. Eles vão mudar isso. Você não vai ter mais esses túneis tão definidos como tem hoje. Você vai ter uma mistura do que você tem hoje com o que você tinha até 2021. Uma parte do assoalho plano, e com isso você perde pressão aerodinâmica com essa alteração. Então, eles estão fazendo meio que uma pegadinha. Eles querem que o ar vá para o meio do carro, mas em compensação ele não vai poder passar tanto por baixo, com tanta velocidade por baixo do carro. Então, isso também vai fazer o seguinte: o que vai acontecer? Os carros vão ficar menos dependentes de aerodinâmica, vão depender um pouco mais de motor. E, em tese, o que está todo mundo dizendo? Opa, finalmente quem está soltando o rojão com esse novo regulamento é a dona Mercedes, porque essa formatação basicamente foi que fez que ela dominasse a era híbrida, né, de 2014 até 2020. Então tem esse ponto aí que assim, também é um ponto bem interessante desse novo regulamento, né, dessa nova intenção, ou seja, você tá bom, o efeito solo tá lá, mas não tanto quanto você tem hoje. Eles fizeram esse bem bolado aí, que retira, como é que é essa importância ali da parte no fundo do carro, especialmente o assoalho, ali o difusor, e torna assim, o carro vai ficar mais nervoso, ele vai gerar menos pressão aerodinâmica, o carro vai ficar mais nervoso. A gente deve ver, talvez de certa forma, carro mais inclinado, a gente vai ver muito, talvez semelhante, a gente vai lembrar muito daqueles carros que era o chamado reiki, né? A traseira muito Jafone vai inclinada. adorar, né? Exatamente. Você tem, então, aí como o exemplo mais que todo mundo vem à cabeça eram os carros da Red Bull, principalmente ali em 2021, que é um carro muito inclinado na traseira. A gente deve voltar a ver isso com mais chamativo.
Então, assim, essa é talvez seja a grande mudança também, uma grande mudança de conceito aerodinâmico, e que impacta totalmente aí na geração, justamente nessa perda de geração de pressão aerodinâmica. Agora, só voltando rapidinho na questão do sistema de ultrapassagens, né? A gente tem a pergunta da Esther, né? Deve pedir para você responder, que é a pergunta seguinte: o novo sistema de ultrapassagem vai permitir que seja realizado no braço? E o sistema de energia não deixará a ultrapassagem artificial? Eu acho que assim. O pessoal tá ouvindo, e assim, aqui regra do BBcast é podcast, podcast é áudio. Não adianta ir no YouTube querer ver o rostinho da gente, mas a cara dos três era assim. Veja bem. Assim, é Veja o que a gente bem. explicou, né, sobre o sistema. Todo o sistema artificial. Porque o DRS já era artificial. Agora, basicamente, tem 2 DRS trabalhando, né? É mais Vamos continuar artificial ainda. falando que é DRS, que é mais fácil do pessoal se situar. E tem o botão de ultrapassagem, que o botão de ultrapassagem em todas as categorias é algo visto como artificial. Eu vou falar da Fórmula E, porque a Fórmula E é uma categoria que eu também acompanho, né? A Fórmula E tem lá o modo ataque. Aí o cara vai lá, passa o carro naquela área pré-determinada da pista, ganha um pouco mais de potência, perde umas posições, mas como tá com um carro com mais potência, vai tentar realizar as ultrapassagens. Aí volta pro mesmo lugar. Volta pro mesmo lugar. Fica ali naquela troca de posição, não sei o quê. Aí depois termina o final da corrida e fala: ai, essa corrida da Fórmula E teve 150 ultrapassagens nesse circuito aqui que a Fórmula 1 corre e tem 2 ultrapassagens no ano. Só que você criou todo um sistema artificial para poder ter ultrapassagem. Então, assim, ainda vai ter esse lado artificial nas batalhas. É claro que eu acho que, assim, teria a ultrapassagem no braço no sentido de a briga ali da regeneração da bateria, né? Tipo, de quando você vai poder usar, porque nem sempre o cara que tá atrás, que vai ter todo aquele bloqueio, tipo, do carro da frente, do carro de trás ter mais potência para poder fazer a ultrapassagem, vai estar também com a quantidade de energia ideal para poder usar aquele sistema. Então, às vezes, ele vai tentar compensar aquilo no motor do carro, numa outra parte ali, para poder tentar buscar uma ultrapassagem. Eu acho que ainda vai ter muita coisa artificial. Assim. É um mecanismo para poder dar um entretenimento para a categoria. Sim, porque assim, você vai ter uma coisa assim, aí a gente vai bater muito isso. As equipes vão ter que trabalhar muito, tudo bem, elas já trabalham um pouco em aerodinâmica, mas eles vão ter que trabalhar muito em redução de arrasto, em eficiência aerodinâmica, porque aí nisso você vai ter, aí sim, o que vai acontecer nisso? Você vai ter o ganho de aerodinâmica, né? Como é que você tem em tese um carro mais eficiente aerodinâmico, mesmo eu abrindo asa, eu vou conseguir ter essa diferença de velocidade, né, tanto ou para me defender ou para, né, fazer uma ultrapassagem, e principalmente essa parte do uso de energia, né, porque você tem essa coisa aí como assim, tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar minha energia, o que eu recuperei para poder dar um pouco mais de potência, eu vou segurar para poder fazer. Então, tem vários pontos aí que podem impactar nessa situação de você ter, talvez, que pode permitir que você tenha mais ultrapassagens ou não, que aí fica, quer dizer, você fique numa situação mais complicada do que você tem hoje. Que aí, usando o exemplo né, que a Débora falou da Fórmula E, que todo mundo vai comparar com o Mônaco, né, que é o caso que ela usou. O carro da Fórmula E ele é tão grande quanto o da Fórmula 1. Todo mundo fica fazendo assim, mas é o teu negócio, ele tem 5 metros. Ele é tão jamanta quanto um Fórmula 1. Só que justamente a dinâmica da prova faz com que ele tenha mais ultrapassagens. Aí entra essa questão da artificialidade do modo ataque. Você também tem a situação ali da própria recuperação de energia. Você tem um pneu que tem muito menos aderência. Lembrando também que o Fórmula E ele só tem freio atrás, ele só tem um freio traseiro, então a eficiência de freio dele é um pouco menor. Então tem muita coisa que fica difícil de você comparar um com o outro, mas também cada um tem a sua artificialidade. Não tem para onde fugir. Hoje, se você for pegar, toda categoria tem o seu nível eu estou falando de categorias de alto nível, né? Tem a sua muleta para ultrapassagem.
Você vai pegar, tudo bem, não estamos falando aqui de Fórmula 1 vai ter isso, tem o DRS, vai ter agora isso e tem esse botão. Aí você vai pegar a Indy, ele tem o push to pass. Você vai pegar então, você vai pegar, vamos trazer aqui para o Brasil, a Stock tem push to pass. E aí? Você vai pegar as principais categorias aí, todo mundo tem a sua muletinha para poder ter artificialidade. Ou senão é o seguinte, você vai pegar o EC lá, o EC tem o balanço de performance, que aí dá um pezinho para mais um aqui, tira a potência de um daqui, deixa dar mais um pouquinho de combustível lá. Então todo mundo tem a sua forma de artificialidade. Não é passar pano para a Fórmula 1, mas de certa forma acaba sendo um atenuante. Todo mundo tem a sua muletinha para chamar de sua. E aquela hora o Milani estava explicando a questão do fluxo de ar que é jogado, esse formato novo vai ser para jogar o ar para debaixo do carro, para o meio do carro. O Tadeu Alves, apoiador do BP, mandou uma pergunta que agora eu acho que vai ficar meio complicado, porque assim, ele pergunta, o difusor menor, assoalho mais reto, podemos melhorar disputas na chuva? Afinal, o canhão d'água sai tudo pelo difusor com efeito solo atual. Milano, eu acho que se realmente for esse esquema de jogar o fluxo do ar para o meio do carro, não vai melhorar muito, né? Vai continuar aquele turbilhão de spray ali atrás que dificulta na chuva tanto quanto é agora. Então, em tese, você vai facilitar para a chuva. Porque, primeiro, em tese, os carros vão estar na velocidade menor. Segundo, o difusor vai menos mar passando ali embaixo. O carro talvez um pouco mais alto vai poder, você vai talvez ter uma facilidade para andar na chuva. Vai ficar menos pior, talvez. Mas não quer dizer que você vai deixar de ser um sofrimento. Como a gente vê hoje, que a eShop, por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui antes do GP do Canadá. Está com previsão de chuva. Em outros tempos a gente, vai chover. Agora a gente já fica dizendo, vai ter corrida? A gente fica nessa coisa. Nos treinos, vai ter treino? A gente fica nessa pergunta. Né? Aí a Fórmula 1 tentou lá testar aqueles troços para-lama, aquelas rodinhas de cadeira de escritório, aquelas coisas todas, e não foi conclusivo. Você tendo agora, talvez assim, você tendo uma aerodinâmica ali menos trabalhada, ali uma coisa tão menos dependente na parte traseira, vai facilitar um pouco, mas não quer dizer que vai resolver o problema. Saiu um regulamento hoje, né? Essa ideia do que tem o carro de 2026, que foi algo que aconteceu em 2022, que tinha-se uma ideia do que eles queriam para os carros daquele ano, e a gente quer mais proximidade, o que a gente está trabalhando aqui é para poder deixar os carros mais próximos, ter mais briga na pista. Só que as equipes estão ali na fábrica delas, no CFD, ali nos túneis de vento, fazendo o trabalho para poder melhorar o carro dela, não para a competição em si. Ela está olhando para o que ela pode melhorar de performance do carro dela. Então, quando o carro foi ali para a pista, que foi o que o Milani falou, né? A gente já viu uns carros completamente diferentes, cada um tinha o seu toque e tudo. Ali também, nos testes de pré-temporada de 2022, eles já viram, os carros já estão gerando turbulência. Que aí já começou a colocar uma dor de cabeça na própria Pirelli. Os pneus foram testados em carros mula, aí agora a gente tem o carro real em pista. Putz, esse pneu já não comporta o que os carros estão entregando em pista. Então, já dá um problema no pneu. E aí, eu acho que, assim, de certa forma, vai ser o que vai acontecer em 2026. A gente tem uma ideia muito bonita de, novamente, os carros, agora com essa mudança desse efeito solo, mudou o piso, né, o assoalho do carro. Aí, agora a gente quer que as equipes trabalhem mais, novamente, a parte superior do carro. Quando a gente estiver ali para a temporada de 2026... ok, eles podem até ir ali no regulamento e fechar uma ou outra coisa, determinar que tem que ser aquela peça daquele jeito, mas no resto as equipes vão mexer. E elas vão tentar botar uma maleta ali para poder ganhar performance, vai fazer alguma mudança ali que vai mudar a dinâmica do fluxo do carro, porque eles vão tentar melhorar a performance deles, olhando para o conceito que eles vão apostar para 2026. Então, quando esse carro for para a pista, eu acredito que assim, a gente já vai ter algum problema de turbulência de novo, alguma coisa que vai fazer a categoria quebrar a cabeça novamente do que eles estão pensando no regulamento. Então, eu acho que esse problema com a questão da chuva em si, né,
é algo muito que vai muito além, que não é só você mudar uma peça do carro, porque foi o que já foi provado. Se fizeram esse teste com o paralama, não deu certo. Não é só você botar uma peça no carro. Tem todo um trabalho aerodinâmico. Só que aí, tipo, talvez eles conseguissem solucionar se a gente tivesse, tipo, um carro que fosse igual para todas as equipes. Que aí você vê o problema que é, determina, e aí, tipo, manda uma Dallara da vida fazer o carro igual para todo mundo. Só que esse não é o tipo de competição que é a Fórmula 1. A competição é voltada para os construtores. Cada um faz o seu dentro daquele regulamento. E aí, ao meu ver, vai ter problema ainda de turbulência, porque esses carros, quando eles forem realmente para a pista, já vão estar muito mais avançados. As equipes têm, em teoria, 1 ano e meio para poder explorar esse regulamento e já começar a construir o carro. E é o que o Milani trouxe lá, né? Cada equipe tem, sei lá, 300 pessoas no corpo técnico para poder olhar aquele regulamento ali. Cada um vai bater o pé numa área daquilo que foi apresentado e vai tentar encontrar uma solução. Então é óbvio que o carro de 2026 vai ser completamente diferente do que a gente está vendo agora. E vai ter, de novo, ao meu ver, os mesmos problemas que a gente está tendo hoje em dia. De turbulência, de carro que não consegue andar próximo, mesmo você criando outros artifícios ali para poder aproximar os carros, cada um vai fazer o seu projeto. Calmou? Acalmei, opa. Ó, Deus. Não, a Débora tá no modo full pistola recentemente, porque muda uma coisa, muda a outra, ela já começa a ficar revoltrix. Não, e tem uma parte, a gente estava conversando aqui também um pouco antes, que vai ser que, assim, que ela tem um prato cheio, né? Aquela que a gente brinca, né? Que é a rainha do pneu. Ela tem material muito grande para falar sobre isso. Só digo isso. Ela tem muito material para falar, porque essa parte de pneu aí também, olha, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu tô com dó da Débora do Isola, viu? Vai ser ele tentando justificar de um lado e ela tentando explicar do outro. E cara, vou ser sincero, toda vez que tem mudança de regulamento, eu já sou meio apocalíptico. O Milani um dia vai me matar, porque eu defendo as ideias mais estrúnchias da Fórmula 1, como volta do reabastecimento e guerra de pneus. Só isso vai trazer entretenimento de novo para a Fórmula 1. A cara do Milani, tipo assim, brigar não, aí. A gente já começa a brigar. Não. Assim, hoje mesmo, alguém lá justamente nessa discussão lá, botou lá no Twitter, tem que voltar a reabastecimento. Eu sou, como é que é o seguinte, eu falo, cara, não, é bonito, tal, legal, mas não orna, como diria o pessoal lá no interior, não orna. Não, pior que quando o Milani fala e o tio Delvas falava sobre guerra de pneus e de reabastecimento, eu ficava miudinho, porque realmente não dá certo. Não, mas assim, mas é um ponto de vista, tanto que até foi considerado agora passar por esse novo regulamento, voltar, mas não foi para frente, mas teve na mesa para discussão, entendeu? Teve na mesa, isso é fato, entendeu? Então e a gente sabe também que a Fórmula 1 é o zero e vezeiro, como você está falando de coisas das minhas coisas, a Fórmula 1 é o zero e vezeiro, e daqui a pouco, quando você pensa assim, alguém abre lá uma gaveta, então, olha só, você lembra disso aqui? Pega os fantasmas do tio Bernie Eccleston, né? Tenta ressuscitar Exatamente, eles. Aí tiram uns negócios, uns troços da gaveta. Não, esse negócio de reabastecimento entra para discussão pela parte do que eu quero dizer, assim, no sentido de redução do peso do carro, que é o que eles estão brigando direto. Tipo, se você tivesse um tanque menor, aí faria a parada para poder reabastecer, você diminui, de certa forma, um pouco o peso do carro, porque vai ter menos combustível ali precisando ser carregado no carro para ele fazer um número de voltas. Né? Daí vamos parte elétrica, mas parte elétrica você tem que aumentar a bateria e tem que reestruturar o carro, ou seja, aumenta o peso de qualquer forma. É tipo assim, sabe aquele cobertor curto que quando você vai dormir na casa de um amigo, de um parente, ele te dá, à noite você puxa para cobrir a cabeça e descobre o pé, você puxa para cobrir o pé, descobre a cabeça, de qualquer forma você vai passar frio. Não tem jeito, você vai sofrer de algum jeito, não tem como. E ainda torcer para, como é que dizer, nessa confusão ainda não ter mosquito, que aí não tem jeito. Milani, como a gente falou no começo, final do mês, provavelmente, quando sair as outras diretivas, a gente vai conversar de novo, porque aqui foi só, tipo assim, aquela coisa da cobertura do bolo em que a gente passou o dedo, mas ainda tem o recheio ali,
E ainda vai ter a casquinha do final do bolo que a gente vai ter que discutir muito até 2026. E digo mais, em 2026 a gente vai discutir mais coisa, porque muita coisa vai mudar até lá. Não tenha dúvida disso. A gente até às vésperas ali na pré-temporada a gente vai discutir mudança de regulamento. Vai ter muita pancadaria ainda, porque já hoje aí começa aquele famoso a rádio corredor, né? A rádio também jocosamente chamada de rádio peão, aquela que aumenta, mas não inventa. Já dizendo que já teve equipe que saltou nas tamancas, que não sei o que tal. Então sempre tem isso. Sempre tem isso, e aí começam os jogos políticos, ou vai para lá, vai para cá e tal. Mas a gente ainda vai discutir muito isso, ainda vai ter muita alteração, não tenho dúvida disso, porque é o que a gente falou, isso aqui é o que teve, o que a gente está discutindo é em cima das linhas gerais do regulamento. O regulamento mesmo, como é que dizer, vai ser aprovado dia 28, ou seja, de hoje até dia 28 vai mudar. Depois que tiver lá no site da FIA, vai mudar mais ainda. A gente vai ter muita alteração aí, vai ter muita revisão disso aí, vai ter muito quebra-pau. Mas agora também é o seguinte, como nós estamos num ponto que bem Sulaim já está querendo, como é que dizer, já está querendo garantir mais 4 anos na Praça da Concórdia, o Pix caiu, e o novo Pacto de Concórdia pela frente, então a gente vai ter muito assunto para discutir. Exato. Milani, agradecer pela sua presença, cara, muito obrigado, é uma honra recebê-lo. Estamos ansiosos para 24 horas de Le Mans, 6 horas de São Paulo, GP do Brasil, quem sabe, será uma honra recebê-lo aqui nas Terras Bandeirantes, e muito obrigado mais uma vez por honrar nosso BBcast com a sua presença. Nada, que isso, eu que agradeço a vocês, agradeço principalmente a quem ouviu a gente até agora, esse monte de groselha aqui. Obrigado vocês também, Rubens, Débora, sempre queridos, moram no meu coração, e chamada de vocês não é convite, né? É convocação. E sempre que precisar, grita que a gente tenta ajudar, tá certo? Porque vocês são os queridos e o trabalho de vocês é muito bacana, tem que ser sempre valorizado. Por ter vindo aqui participar com a gente. A gente tava com saudade, até outro dia a gente tava até conversando aqui que antes tinha os BBcast sobre a Fórmula E, sempre você vinha aqui conversar com a gente, né? Mas a gente sabe que agora também você tá ocupado com a WEC e tudo, e acaba conflitando algumas coisas aí, fica muito puxado, né? A gente sabe que quem cobre automobilismo realmente é um trabalho, mas se você tem um segundo trabalho, isso aqui é um trabalho. Exatamente, o pessoal fica falando bobagem, mas é isso mesmo, é um trabalho. Exatamente. Obrigada por ter vindo aqui, sucesso aí nas transmissões, e volte mais vezes. Vamos falar com vocês, né? Todo mundo escutou aqui o episódio até agora, mais sobre esse regulamento, porque eu sei que vocês estão quebrando a cabeça para poder tentar entender, mas a gente também, porque conversando aqui, cada um teve uma interpretação já de algo que foi apresentado por cima. Se a gente está quebrando a cabeça, imagina os engenheiros da Alpine e da Williams. Como é que eles estão? A Williams, que precisa reduzir o peso do carro agora, já está vendo que vai ter que reduzir em 2026. Meu filho, até brinquei agora. Até brinquei no Twitter, os 2 pilotos mais valorizados para 2026 vai ser o Gabriele Mini e o Yuki Tsunoda, que só eles já compensa todo o peso que precisa se perder nesses carros. Pois é, essa dupla Mini Tsunoda, rapaz, nossa senhora, isso aí é um... Agora a gente sabe que a Alpine foi visionária em chutar o Ocon, né? Porque ele é um piloto grande, não tinha como... Pois é, a Alpine à frente do seu tempo, rapaz, é uma equipe injustiçada, como também alguns já vão dizendo que... sabe que nunca vai para a Alpine. É verdade. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. As redes sociais do Milani, meu e da Débora, estão na descrição do podcast. Siga-nos, é muito importante. Por favor. Milani faz um trabalho excelente lá no Terra. Acabei de falar aqui, antes da gravação, que eu estava lendo o texto dele, leio o texto da Débora, que são sempre fontes para mim, que eu sou o cara que é o noturno do automobilismo, que é à noite que eu me informo. Então eu sempre já uso ali o Milani e a Débora como fonte de informações. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Agora deixa eu achar onde que desliga aqui. Modo aqui isso é importante. de live. Não vai, ó. Isso é importante.